Olá galera, hoje eu vou bater um papo com a psicóloga Lauren Menotti e nós vamos falar sobre desejos, sobre a sociedade, sobre cultura e sobre valorizar pequenas conquistas. A Lauren, ela tem uma visão diferente de psicologia, como a gente estava conversando, diferente do que vai na mídia muitas vezes. Então eu vim com uma proposta, ela veio com a outra proposta e a gente vai bater um papo sobre isso, sobre pequenas conquistas. Lauren, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Flávia. Lauren, vamos partir da minha proposta e você vai colocando a sua e a gente vai batendo um papo. Joia. Eu percebo que a gente, incluindo-me, a gente tem uma facilidade em querer conquistas grandes. Então, daqui até 30 anos eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro, eu tenho que estar casada. A gente vai impondo as conquistas e a gente acaba perdendo as conquistas pequenas. Às vezes você quer uma conquista, não sei, de ser mais paciente, e aí você perde assim tanta energia querendo, nossa, 30 anos tá aí, eu tenho que chegar nessa conquista, eu tenho que chegar nessa conquista, e você acaba perdendo as coisas pequenas. Por que dessa cultura, né? Por que da gente querer impor as coisas em tempo, em idade? De onde vem isso? Bom, acho que você tem razão mesmo, né? Quando você diz que às vezes a gente sobrepõe, né? Assim, as metas de longo prazo àquelas pequenas, mas que vão nos levar talvez à conquista das maiores, né? Então a gente muitas vezes tem algumas tendências mesmo, né? A colocar metas, né? Ou expectativas que devem ser cumpridas. Então, ao final do ano agora, né? A gente vai chegando dezembro e a gente começa a se lembrar daquelas metas que a gente fez no começo do ano e que algumas a gente cumpriu, outras não. A gente começa a querer fazer outras, né, para os próximos anos, e a gente às vezes esquece que o empenho que a gente precisa ter para conseguir cumprir uma meta, ele é pequeno, né? Vai dia a dia, semana a semana, e as conquistas também vêm assim em dosagens menores, né? Então talvez para a gente conseguir entrar na universidade ou terminar um curso superior ou fazer, sei lá, né, aquisição de um bem ou alguma coisa assim, essas coisas não se fazem do dia para a noite, né? Elas levam bastante tempo. E aí acho que uma coisa importante a pensar, que você já coloca também, será que esses desejos são meus, né? Será que eu desejo de fato isso que eu vou precisar me esforçar talvez por anos ou por muito tempo, né, para conseguir atingir? Será que esse é um desejo que eu compactuo de fato com ele, eu desejo, eu quero isso, né? Ou talvez eu esteja mais interessado em cumprir algumas metas que são colocadas como sendo típicas, né, para todo mundo. Então, aos tantos anos a gente tem que fazer aquilo, aos outros anos, né, cumprir outras metas ainda, né? E a gente fica às vezes mesmo tão focado em querer atingir, né, essas expectativas que as pessoas nos cobram, né? Então, se formar, casar, ter filho, ter uma casa, né? E a gente muitas vezes nem se atenta para perceber o quanto que essas metas nos satisfazem de verdade ou não. Sim, se o desejo é meu, se o desejo é que a sociedade me deseja, né? É meio confuso isso. Sim, e é difícil até da gente separar, né? O que é meu, o que é nosso, né? Na medida em que a gente vive nesse mundo que espera da gente, cobra, não só espera, mas exige, né? Algumas coisas são bastante difíceis da gente dizer não, né? Ou tentar seguir caminhos outros sem que a gente tenha consequências pesadas, né? Então, assim, é possível muitas vezes escolher outros caminhos, mas não sem que isso venha acompanhado de consequências, às vezes, difíceis, né? De serem lidadas. E a consequência que você falou me lembra muito, eu tenho alguns amigos que, por exemplo, não querem ter filho ou não querem casar. Isso é muito pesado, né? Igual a gente tá falando, é um fardo muito pesado, porque você vai contra o que a sociedade impõe. E contra também essa cultura, né? Essa cultura de que a mulher ela tem que casar, essa cultura de que ela tem que ter um filho, de que ela tem que ter uma família, de que
essa cultura de que envolve a gente, nós mulheres, né? E assim também para os homens, ele tem que ter um bom serviço, ele tem que chegar num cargo legal. E às vezes não é o que ele quer, às vezes não é nem aquele emprego que ele quer, né? Mas ele tá ali porque a família quer, porque a sociedade sempre pôs ele naquele lugar. Esse fardo é muito pesado. Você acha que é possível tente conseguir ir contra esse fardo, mas sem levar muito a culpa? Porque às vezes eu vejo que as pessoas, elas até querem, têm força de vontade, não querem nesse caminho. Mas tem uma sociedade toda atrás. Então, nossa, mas se eu não for, eu vou levar essa culpa pro resto da vida, porque eu não fiz o que os meus pais queriam, o que a sociedade queria que eu fosse. Tem como levar essa vida que a gente quer, mas sem levar a culpa que a sociedade impõe? É difícil, né? Sim. Qualquer escolha que a gente faça é um ato de coragem e a gente vai ter as consequências dessas escolhas, né, que nós fazemos. Então eu acho difícil a gente não sei se precisamos ter culpa disso, né, mas responsabilidade sem dúvida, né, a responsabilidade sobre as escolhas, os caminhos que a gente traça, né, na nossa vida são nossas também, né. E aí acho importante também a gente falar, né, uma outra coisa, que essas expectativas às vezes elas são tão pesadas mesmo e são colocadas como sendo também possíveis de serem atingidas por todas as pessoas, né? E a gente sabe que vivendo nesse mundo tão injusto, desigual que a gente vive, não somos todos que podemos, né, atingir a todas essas expectativas com as mesmas consequências ou com os mesmos custos, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui falando, né, no ambiente universitário, o ingresso na universidade não é algo tão simples para todas as pessoas, né? Talvez possa ser o caminho quase que natural para algumas pessoas, né? De famílias que nem se questionam se o filho vai fazer ou não uma universidade. Vai fazer, talvez você possa escolher qual curso. Em outras famílias, talvez você nem possa escolher qual curso, né? Mas para algumas outras pessoas, a universidade ainda é um ambiente muito distante, né? Um ambiente que talvez ninguém da família ainda tenha podido adentrar, né? Para essa pessoa fazer esse ingresso na universidade, isso tem um custo muito alto, né? De um esforço muito maior. Então a gente generaliza tanto o que deve ser feito que a gente esquece que não só os nossos desejos não são iguais, nós não somos pessoas iguais, quanto as condições em que a gente vive para poder alcançar esses resultados, essas metas, esses sonhos, são também bastante diferentes. Aí acho legal o que você diz também sobre algumas exigências feitas para nós, mulheres, né? Então, a questão do casamento ainda aparece muito forte para as mulheres, a questão da maternidade, né? Que hoje a gente já discute bastante se a maternidade é compulsória, né? Nasceu mulher, portanto, logo você precisa ser mãe, né? Você tem que ter o que se fala do instinto, né? De algo que é como se fosse natural, né? O fato de você nascer do sexo feminino te coloca determinados atributos, determinados sonhos, determinadas tarefas, né? Que você necessariamente vai ter que cumprir. Hoje a gente tem discutido bastante isso, mas sabemos que é uma coisa que aflige a muitas pessoas, né? Que optaram por não casar, por não ter uma relação estável, enfim, por não ter filhos, apesar de manter uma relação, né, estável. E aí a gente é muito cobrado por isso, né? Por que não fazer isso? Mas as mulheres, mas você é mulher, você não vai fazer. Como não? Você não quer ter filhos, né? Ou você não quer se casar, enfim, né? Ainda para muitas pessoas isso é visto como um susto, né? Como algo que foge à regra, né, do esperado para a mulher. E você acha que é possível que a sociedade ela consiga, não sei se quebrar, porque isso ainda é muito forte, né? Se impor os nossos desejos, mas a sociedade deixar um pouco mais livre para as pessoas escolherem o que elas querem de fato, se elas querem essa conquista grande, que sempre está ali, já desde que ela nasce, ela já tem o cronograma da vida pronta, ou se a sociedade, ou se a sociedade vai deixar com que as pessoas escolham as pequenas conquistas que realmente são delas. Acho que não é algo a ser esperado, né? Talvez seja algo a ser conquistado por nós, né? Por mim, por você, por quem está nos assistindo, né?
da gente levar essas reflexões mesmo, né? De o que eu estou fazendo da minha vida, né? Será que isso que eu tanto quero é um desejo que me satisfaz, né? A importância, eu acho muito legal isso que você diz também, da gente pensar nessas pequenas conquistas, né? Nessas experiências mais cotidianas e quanto elas são importantes para o sentimento de felicidade, de bem-estar que nós temos, né? A gente às vezes coloca a felicidade condicionada, né, a alguma coisa, e a gente passa a vida toda lá buscando esse algo, né? E perde tantas outras felicidades, sem a gente né? perceber que temos, né, relações no trabalho, na família, as relações afetivas, né, as amizades, os vínculos aos grupos, aos coletivos, né, a pessoas que podem talvez compartilhar de valores que são parecidos, e quanto isso nos torna mais humanos, mais preenchidos, né? Com certeza. Acho importante a gente, talvez agora no final do ano, né, já que a gente está pensando nessas metas aí para o ano que vem, talvez colocarmos mais uma, talvez essa não como uma exigência, né? Mas algo que talvez possa nos fazer mais feliz, que é a gente conseguir se engajar cotidianamente, né? Não no final de semana, não no final do mês, não no final do ano, mas hoje o que eu fiz de legal, hoje o que eu fiz que vai assim, ao encontro daquilo que eu acredito, que eu desejo, que eu espero para mim, para as outras pessoas, né? Então acho que um pouco dessa nossa participação, da gente se tornar um pouco mais ativo na nossa vida mesmo, né? Assim, a gente às vezes fica meio de passivo, espectador, né, da própria vida. Sim. E tornar-se sujeito da própria vida, da própria história, é algo que exige bastante da gente, exige responsabilidade, exige compromisso, mas também acho que a gente pode colher algumas outras coisas, né? Que a gente às vezes até colhe, mas não se dá conta, não percebe. Laura, você falou agora sobre felicidade e me veio uma coisa à mente, né? Às vezes a gente coloca felicidade em pessoas, em lugares. Quando eu tiver isso, aí eu vou ser feliz. E a gente vai perdendo as felicidades no caminho, né? Nesse passo a passo, nesse até conquistar esse grande sonho. E eu vi uma vez na internet uma ideia muito incrível, eu ainda não fiz. É minha meta de 2017. É um potinho que a pessoa, todo dia, ela escolhe um momento feliz daquele dia e coloca no pote. E aí, quando ela tá triste ou quando ela acha que não vai conseguir mais o sonho, as metas, ela vai lá e tira esse motivo. Chama Pote da Felicidade. Eu até vou deixar pro pessoal um link pro pessoal fazer, porque eu acho que é importante, né? A gente lembrar o que realmente faz feliz. Às vezes seja um bom dia do vizinho, às vezes seja uma música que você ouviu, que você lembrou de uma viagem legal. Eu acho que esses momentos de felicidade pequenas é um combustível para a gente chegar lá nas grandes felicidades, né? Nas grandes conquistas. Acho que é importante, né? Ficar colhendo de pouquinho em pouquinho essas felicidades. Sim, acho que o importante é que a gente valorize, né, esses pequenos momentos, mas que são grandes, né? Na verdade, a gente tem algumas pessoas que se interessam, né, pelo tema da felicidade, de satisfação, que muitas vezes também, a psicologia às vezes até é um pouco acusada disso, né? A gente se preocupa mais com as psicopatologias, com as doenças, com a depressão, com a tristeza, com o sofrimento, que com o contrário disso, né? Com a felicidade, com a satisfação, com o bem-estar. Então hoje a gente tem até um número grande de cientistas, de psicólogos que têm se voltado a olhar para esses aspectos positivos, digamos assim, né? Da nossa vida, da nossa existência. Em razão exatamente da necessidade de valorizarmos, né? Essas experiências que são pequenas, que são talvez menores do que aquela imagem, né, do dia feliz, do dia perfeito, que a gente tem, que bom que temos, né, ao longo da nossa vida, mas não são todos os dias, né, e aí não dá para deixar para ficar feliz ou para se sentir, né, mais preenchido só na sexta-feira à noite, né. Então a gente sabe que a vida, né, de nós aqui e de grande parte das pessoas não se faz só de alegrias ou de fazer aquilo que se deseja o tempo todo, muito pelo contrário, né? A gente tem tarefas a cumprir do trabalho, do estudo e, enfim, né, das outras relações que nos demandam uma série de coisas.
Mas da importância... Lauren, muito obrigada novamente. Foi muito bom falar. Eu vim com a minha proposta, você veio com a sua, a gente conseguiu bater um papo sobre felicidade, foi muito legal isso. Que bom, Flávia. Eu agradeço também e espero que essa nossa conversa possa ser tão gostosa quanto foi pra gente, pra quem depois nos assistir. Com certeza. E eu espero que o pessoal também consiga acolher o que a gente conversou, né, sobre pequenas felicidades, sobre a imposição da sociedade, sobre os desejos que são nossos e os que não são nossos, né? Que o pessoal possa refletir para que 2017 seja um pouco mais feliz, né? E com muitos desejos. Muito obrigada. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau.